Começando, só um pouquinho. Olá! Bem na hora. Olá! Olá! Tá de helicóptero. Olá! Olá! Estamos ao vivo. Aqui, ó. Conferida. Aqui, ó. Olá! Estamos ao vivo. Mais largo o argumento do tempo. Não parece afirmar sua medida no acento fraco, no contra um vão átono estanco. Entre uma praia e outra, Ronald Augusto. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Fragmento do poema Palavrear, Ricardo Aleixo, da antologia poética Pesada Demais para a Ventania. Boa noite, eu sou Eliane Marques, coordenadora da Escola de Poesia. É um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite, mediando este encontro entre os dois Rás da poesia brasileira. Posso explicar melhor. Primeiro Rá, Ronald Augusto. Segundo Rá, Ricardo Aleixo. Não necessariamente nesta ordem. Vocês sabem que Rá era uma divindade solar egípcia da quinta dinastia, não é? Então, eu me sinto entre essas duas divindades solares, entre esses dois Rás, Ronald Augusto e Ricardo Aleixo. Sejam muito bem-vindos à Escola de Poesia, muito bem-vindos a este encontro. E Ra, na mitologia egípcia, assumia várias formas, né? Eu tenho aqui forma de carneiro, forma de besouro, forma de fênix, forma de garça real, serpente, ouro, gato, e aí vai. A expansão de Ra é semelhante à expansão poética de cada um de vocês. Estudando hoje à tarde, para poder estar à altura desses dois Rás, eu li um fragmento de um trabalho sobre o Ricardo Aleixo, que pode ser aplicado ao Ronald Augusto, e li um outro do Ronald Augusto, sobre o Ronald Augusto, que me parece pode ser aplicado ao Ricardo Aleixo. Sobre o Aleixo, o fragmento diz assim: poeta negro, entre vírgulas, pouco afeito a negociações. Essas negociações, às vezes, excessivamente centradas num eu que se expressa veloz. Este trecho constou do suplemento Pernambuco, do texto Uma Obra Pesada para a Ventania, escrito pelo professor Gustavo Silveira Ribeiro. E sobre o Ronald, prefácio escrito pelo professor Guto Leite, no Entre uma Praia e Outra, e o Guto Leite destaca algumas características da poesia do Ronald Augusto, e diz assim: investimento na independência da palavra, em relação ao que essa palavra expressa, e da forma poética em relação ao mundo. Outra característica: o poema não é serviçal do leitor. O professor Guto não utiliza a palavra serviçal, mas eu gosto de dar uma torcidinha nas palavras. A outra característica: não redução do poema ao compreensível para o fim de amealhar simpatia. E, por fim, um poema avesso
ao costumeiro, a bênção, meu Pai. O prefácio se chama Generoso e Inflexível e, como eu já disse, escrito pelo professor Guto Leite. Eu gostaria que cada um de vocês recolhesse um pedaço de cada um desses fragmentos que eu li e comentasse sobre parte da poesia de vocês e sobre parte da poesia contemporânea. Esse distanciamento, por exemplo, entre o que quer dizer a palavra costumeiramente, seu significado e o uso que vocês fazem das palavras nos poemas de vocês, esse remar contra a maré do que aí está posto na poesia brasileira, no sentido desse beija-mão. Gostaria que cada um se apropriasse de um pedaço e falasse alguma coisa sobre isso, se apresentando, é claro. Já que eu não fiz a apresentação, prefiro que vocês se apresentem. Ronald, por favor, primeiro. Ronald, o Campo Alegre espera que você se expresse primeiro. Eu tinha deixado no mudo Não, meu microfone. Está ok mudo. agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Eu acredito que o poeta é sempre a pessoa, o sujeito menos indicado para falar sobre o próprio trabalho. Eu acho que é mais interessante que outros interlocutores falem sobre o meu trabalho. O que eu acho sobre o meu trabalho é irrelevante, né? Então, não importa. Eu vou me abster de falar alguma coisa sobre o meu trabalho, né? E em relação à posição do que eu faço no âmbito da poesia contemporânea, eu não consigo dizer da poesia contemporânea que está aí, porque tem tantas manifestações e materializações da linguagem da poesia contemporânea, que não é só uma poesia contemporânea que está aí, são várias formas e textos e vozes de poetas contemporâneos que estão em diálogo, em interlocução, então eu também vejo com dificuldade de fazer um desenho, né, mais ou menos coeso dessa poesia que se faz hoje. As tentativas que eu mesmo já fiz algumas décadas atrás, e outras tentativas mais recentes, por exemplo, de leituras que diziam que a poesia contemporânea é muito hermética e sisuda, são fracassos retumbantes assim, de abordagens da poesia e da poética que se produz hoje. Tem uma diversidade muito grande, né, da poesia brasileira. Então, eu concordo com que talvez a Eliane tenha tentado iniciar com essa conversa, que existe uma poesia, alguns representantes de uma prática poética que é mais pó de arroz, como eu gosto de chamar, que é mais virtuosística, no sentido mais assim, enjoativo da expressão, né? Mas existe também uma diversidade grande de outras direções, em outras direções, com o trabalho com a linguagem poética, né, que quebram esses padrões mais conservadores e canônicos que defendem, por exemplo, uma qualidade literária, né, que, na verdade, tende a esconder um mercado, um nicho, né, privilegiado de mercado, de compadrio, de endogamia, né? Assim, a gente protege os próximos. Mas isso também é uma parte de tudo isso que a gente está vendo hoje em dia. Eu vejo com uma diversidade muito grande, né, a poesia contemporânea, com autores e autoras fazendo coisas que me interessam, vários deles me interessam. Há pouco tempo mesmo eu dei uma entrevista onde para minha surpresa, eu listei um monte de poetas que eu gosto, né? E não foi só... a lista não ficou grande por questão de fazer uma espécie de jogo, né? De atender e de não ferir a vaidade de outros. Não, porque, de fato, eu comecei a listar nomes de poetas que eu gosto, que me interessam, né? E listei, inclusive, poetas em relação aos quais não tenho amizade nenhuma, alguns até nutro uma deliciosa antipatia por eles, pessoalmente, mas eu gosto, eu acho que são poetas interessantes, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho mais
estou mais disposto a ver assim hoje em dia, embora, claro, que eu não abdique de fazer crítica quando é necessário ser feita, para esse ambiente também que é tão diverso, né? Mas a coisa de 10, 15 anos, eu dizia assim, coisas do tipo, a poesia contemporânea é uma merda, né? Assim, taxativamente. Hoje eu acho que isso é um engano, eu não posso dizer isso, primeiro, porque eu não consigo ler tudo que está acontecendo, eu não consigo acompanhar tudo que está acontecendo, né? E segundo, porque é preciso caminhar devagar, com calma, e ir lendo aquilo que é peculiar de cada um, aquilo que cada um pode dar em termos de invenção de linguagem. É mais ou menos isso. Eu queria começar assim, não quero começar já me comprometendo com uma divisa, né? Alguma coisa desse tipo. Certo, mas antes de eu jogar a palavra para o Aleixo, eu sei que tu realiza um trabalho de reflexão sobre a tua própria poesia e esse trabalho de reflexão se expressa nos teus poemas. A próxima pergunta, que eu não quero que tu responda agora, mas que eu vou insistir com esse caminho da primeira é Entre Homem ou Rubro, de 83, né? Foi teu primeiro livro. Entre uma praia e outra, 2018. Qual foi a principal torção que tu fizeste na tua poesia? Pode guardar a pergunta para ti, se quiser responder, aí responde na próxima. Vou passar para o Aleixo agora. Vamos lá, Aleixo. Boa noite a todas as pessoas visíveis e invisíveis. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com um poeta e uma poeta que eu coloco entre as pessoas poetas no Brasil hoje que me provocam o maior prazer estético. Isso eu digo sem favor. Gosto muito mesmo do que fazem e gosto, inclusive, de algo que nos aproxima, que é o pendor para a encrenca, né? Nós somos 3 poetas da encrenca. Nós gostamos de futucar tudo, de tirar as coisas do lugar. E aí é bonito escutar o Ronald começar uma intervenção pública fazendo crítica, pontos que ele colocava de um modo que as pessoas tomavam de forma muito ressentida, muito magoada, né? Ao Ronald. E isso acontecia comigo também, o Ricardo Aleixo e tal. Mas é muito bom poder rever pontos do que a gente colocou anos atrás, décadas atrás. Mas o essencial permanece. A poesia brasileira, isso que é chamado de poesia brasileira, ainda é muito pouco dada ao dialogismo. Ela ainda é muito fechada em si mesma, ela ainda é muito ligada ao que eu chamo de cartorialismo. Algumas poucas pessoas dizem o que é poesia brasileira e quem faz essa poesia brasileira, adicionando, de forma muitas vezes irresponsável, o contemporâneo. Quer dizer, o contemporâneo dessas pessoas, ele é mais extenso ou menos extenso. Então é isso. Esse é o ambiente que ainda predomina na poesia brasileira. O que faz com que eu saúde com maior entusiasmo o fato de estarmos aqui numa live que reúne 3 pessoas pretas retintas. Essa não é uma situação frequente, essa não é uma situação que possa ser ignorada em termos de discussão sobre cultura brasileira, sobre literatura brasileira, sobre poesia brasileira. Quando é que nós vimos, ao longo de todas as décadas que precedem esse nosso tempo histórico, 3 pretas reconhecidas pelo que fazem, podendo discutir não só o que fazem,
discutir esse campo em que o seu fazer se define. Esse é um momento histórico mesmo. E nós, e é preciso reforçar isso, nós, Eliane Marques, Ronald Augusto, não somos das pessoas dadas a essa convivialidade que define o modo de ser da literatura no Brasil. Nós somos pessoas antipáticas. Nós somos pessoas... somos! Sim, somos. Somos vistos dessa forma, pelas obras que fazemos e pelo modo como defendemos essas obras em meio a um ambiente que é dado pelo amiguinho, pelo eu te elogio, me elogia. Daí eu ficar muito à vontade em casa. Estou com uma irmã e um irmão de encrenca. Eu acho que fazer poesia, para começar, fazer poesia é provocar confusão. A mais antiga, a mais completa das artes, aquela que aparentemente é a menos importante de todas as artes, mas é a única que qualifica as artes. Essa letra de música é um poema, tem o cinema de poesia, tem até, de acordo com Pier Paolo Pasolini, o futebol de poesia, em oposição ao futebol de prosa. Então, nós estamos falando aqui dentro a partir de uma posição que é altiva. Se o ser humano inventou alguma coisa mais elevada do que poesia, eu desconheço. Simplesmente desconheço. Isso já apontando um pouco para o título dessa live, né? E agora correndo o risco, obviamente, de esquecer qual foi a pergunta que você fez inicialmente. Mas pode seguir, Aleixo, pode seguir. Então, eu estou gostando da ideia de concordar com o Ronald quanto a essa possibilidade de rever pontos de vista colocados em outros momentos, quanto à necessidade de ampliar ao máximo as perspectivas sobre não só como é a poesia contemporânea, mas o que é poesia e sobre o que é o contemporâneo. Então, isso é o que... Eu vou ficar por aqui para não me estender muito, mas é o que mais me agrada hoje com relação ao meu próprio trabalho, sobre o qual, ao contrário do Ronald, eu tenho me sentido cada vez mais à vontade para falar desse trabalho, não no sentido de só eu posso falar dele, mas no sentido de que tenho, sim, algo a falar dele, porque não o entendo fora do que é o grosso da minha cotidiana. Então, se eu posso falar das minhas dívidas, se eu posso falar da minha filharada, se eu posso falar dos meus amores, posso falar das minhas amizades, eu posso falar das minhas convicções políticas, eu me sinto à vontade também para falar dessa poesia que eu chamo de minha. Então, eu tenho algo a dizer sobre ela, e tenho dito. E, muitas vezes, o dizer esse algo sobre essa poesia que eu faço é que tem provocado as rupturas tão bruscas e violentas com que tenho lidado. O Brasil não está acostumado a ouvir pessoas negras defendendo pontos de vista, quaisquer que sejam esses pontos de vista, muito menos quanto a alguma coisa que lhes diz respeito de forma tão radical quanto poder dizer minha poesia é assim. Aleixo, então, para mim... então eu vou... Sim? Eu vou deixar, então, essa pergunta contigo. Entre Festim, 1992, e Antiboi, 2017, qual foi a principal confusão poética
ou ruptura que tu entendes ter acontecido na tua produção? E eu vou voltar com a pergunta para o Ronald, se ele quiser responder entre, né, o Homem ao Rubro e entre uma praia e outra, se ele mesmo identifica alguma ruptura no trabalho dele, algum direcionamento, alguma confusão poética. Tá. Eu acho que menos que ruptura, ou mais do que ruptura, há na minha tentativa de poesia, do primeiro livro até o Antiboi, uma decisão de defender esse espaço de criação, que é também de pesquisa, que é também de formação, que é também de interlocução com outras poéticas, que é também de crítica ao contexto e à época em que vivemos, que é também de tentativa de relativização entre o que é a arte da palavra e o que é a arte de viver. Eu acho que é o ponto importante para mim, do que eu vim fazendo desde 1992 até 2017. Poder publicar livros, poder defender publicamente a existência e a circulação desses livros, e defender das muitas porradas que o sistema literário reserva para pessoas como eu, que vêm de um lugar que eu estou aqui no extremo norte de na periferia de Belo Horizonte, quer dizer, duplamente periferia, né? Porque Belo Horizonte é periferia em relação aos centros de poder na literatura brasileira. Então, poder fazer poesia a partir desse lugar significa ter que me lançar ao exercício de defender continuamente até mesmo o direito de poder fazer poesia. E hoje eu digo que faço exatamente o que quero. Não houve livro que tenha sido tomado, desde que lançado, como que vamos ler o Ricardo Aleixo a partir de tal perspectiva que identifique nele esse estranho que, por vezes, o sistema literário pode aceitar. Não. Do primeiro livro até o mais recente, eu fiz exatamente o que quis fazer. E os desdobramentos que o lançamento de cada livro propiciou, eu pude acompanhar de um modo muito raro. Pessoas que vêm do mesmo lugar que eu, muito raramente têm essa possibilidade de acompanhar os seus trabalhos, de acompanhar o modo como isso chega na mídia, de acompanhar o modo como isso chega na academia. Nesse sentido, sou muito feliz, assim, ter sido o encrenqueiro de sempre, o brigão que dizem que eu sou, acabou ajudando nesse momento agora, sabe? De poder defender o que eu faço, o que eu fiz, e de, eventualmente, corrigir distorções históricas. Eu não tenho nenhum que eu possa dar leituras equivocadas do meu trabalho, e tão equivocadas que me situassem em lugares em que eu não estaria, do ponto de vista nem estético. Acho que é isso. Ok, Aleixo. Ronald? O Homem ao Rubro eu publiquei em 1983. Eu tinha 21 anos, 22 anos. Hoje eu estou com 59, então, felizmente, muita coisa mudou. E a minha produção também mudou. Naquele período, eu tinha uma relação com a composição do poema muito obsessiva. Eu passava, sei lá, 2 semanas, 1 mês pensando um poema, escrevendo um poema. Mas isso eu acabei vendo que era bobagem, né?
acabei vendo que isso não tinha necessidade disso, claro, na medida que eu fui estudando, né? Lendo mais, né? Ampliando meu repertório das tradições da poesia, né? Tanto no Brasil quanto fora, até onde eu podia, né? Porque eu não tenho conhecimento exaustivo de outros idiomas, né? Mas o que eu posso dizer é que a principal mudança foi essa de não ceder essa obsessão pela precisão da forma, né? Eu tenho um poeta, um amigo meu de Florianópolis, que ele escreveu um poema que eu gosto muito. Eu não lembro do poema, eu lembro de um verso que diz mais ou menos assim: todo estropiado, todo errado. E eu comecei a ver que isso também faz parte dos processos compositivos de um poema. Um poema não precisa ser só precisão, eficiência técnica, né? Um poema tem que deixar se entregar a esses processos precários, imprecisos, né? Da gente não saber muito bem para que lado vai aquele poema que a gente conclui, né? Então eu descobri isso, eu não preciso ficar tanto tempo em torno de um poema, né? Isso é autodestrutivo, é obsessivo. E de lá para cá, óbvio, também eu comecei a ler muito, né, me dediquei à leitura de poesia, a estudar poesia, que é coisa que muitos poetas, inclusive da minha geração, não fazem, né? Que eu conheço e que eu sei que os caras não leem, né? Então, acho que é preciso ler e estudar, entender, ler poetas que, inclusive, a gente não gosta de ler. Eu li muito poeta que eu não gostava, porque achava chato, mas eu sabia que eu tinha que estudar, tinha que ler aqueles poetas, né? Os Lusíadas de Camões é um exemplo disso, né? Eu tive que ler para ver o que era aquilo, né? Não foi uma leitura prazerosa, mas, né, é um processo de estudo, assim que eu entendo, e trabalho a minha relação com o poema, com a poesia, né? Com as tradições poéticas. Então, a principal mudança, do meu ponto de vista, assim, pensando bem no nível do artesanato, assim, do chão de fábrica, foi essa visão diferente com relação ao tempo que eu tenho que dispor para construir um poema. Eu também, hoje em dia, eu já consigo resolver melhor os poemas já... Quando eu começo a escrever o poema, hoje em dia, ele já está quase pronto, porque eu já estou pensando ele na minha cabeça, que já estou imaginando soluções. E aí, quando eu vou para digitar, ele está quase pronto, porque nos poemas, né, grafocêntricos, né, Ricardo? Os poemas grafocêntricos, que a gente escreve para papel, para terminar num livro, como dizia o Mallarmé. Mas também tem os experimentos ideogrâmicos, assim, caligráficos, que eu gosto muito. Uma poesia visual baseada na caligrafia, que eu gosto muito. Que eu fiz a música. A música, eu tô como é que eu vou te dizer? Eu tô em greve. Estou em greve, não estou compondo. Eu só estou fazendo letras, né? Quando um amigo meu, alguns compositores me mandam melodia, eu adoro colocar letra, adoro. É uma das coisas que mais me dão prazer hoje em dia é colocar letra e melodia. Mas eu não estou compondo, né? Eu estou em greve mesmo, né? Mas é porque a minha relação com a música sempre foi, eu gosto, mas eu sempre tive tenho uns momentos que eu prefiro estar longe disso. Mas então, quando eu experimento essas outras linguagens que eu acabei de mencionar, que são as linguagens não verbais, né? Gráficas, né? usar elementos da caligrafia, aí já é outra aventura, porque é um campo assim onde eu me sinto experimentando mais, acho mais desafiante. Em alguma medida, não quero dizer que eu já conheço todos os meandros do meu ofício, mas em alguma medida eu tenho escrito menos poesia e porque eu estou ficando mais enjoado, mais chato com as coisas que eu escrevo, já não me agrada. Como você conseguiu? Coisas, né? Não sei, né? Eu acho que talvez quando eu decidi que eu não preciso demonizar toda a circunstância literária ao redor de mim, eu comecei a demonizar a minha poesia, né? Talvez tenha sido isso. Mas eu acho que o principal é isso, né? De trabalhar um poema até onde é possível fazer algo interessante e depois deixa para o leitor, para a fruição do leitor, né?
mas não que o leitor vai dizer qualquer coisa sobre o meu poema. Também isso eu não admito também. Eu acho que um poema também, ele, quando a gente faz um poema, assim eu entendo, né? Quando tu faz um poema, tu deixa alguns sinais para levar o leitor para um campo onde o diálogo seja possível. Porque essa história de obra aberta não existe, na verdade, né? Essa obra que, como o Eco, depois Humberto Eco até reviu isso, né? Pensou diferente essa questão. Então, um poema, uma obra de arte, ele deixa um espaço onde é possível haver uma interlocução. Porque dizer, como se diz em música, qualquer nota não funciona também, né? Dizer qualquer coisa sobre um poema, dizer que, legal, a tua leitura está maravilhosa, o leitor está livre. O leitor não está livre coisa nenhuma. A gente não está livre dentro das quatro paredes do nosso quarto, né? Nós não estamos livres. Então, acho que eu sempre penso nessa possibilidade de criar um campo semântico para o leitor, para mim, também como leitor, e ali a gente pode dialogar, né? Se o leitor sabe... Inclusive porque, com relação ao eco, né? Para ver eco, é preciso ter um entendimento do que é um som primeiro, né? Isso. Aí volta. Ótimo, excelente. A gente volta... Tá, respondi, Eliane, respondi para ti. Mais ou menos. Para o título dessa live, com ensurdecimento, né? Quer dizer, uma época ensurdecida, a própria percepção do eco fica comprometida, né? O que é o eco? A sociedade que não sabe mais o som. Mas até eu queria aproveitar e fazer trazer um pouco aqui para nossas discussões, para nossa conversa, que embora a gente tenha essa direção bem preparada da Eliane, que é legal as perguntas, é bom, eu acho que todo mediador tem que ter esse foco, sou a favor disso, apoio isso. Eu queria também levantar algumas questões em relação a essa ideia a pauta da live, né? Essa questão, por exemplo, a poesia sobrevive ou vive? Nós, né, seres humanos, sujeitos cotidianos, essa pergunta pode ser feita para a gente vive ou sobrevive? Ou a gente, de fato, vive e sobrevive? Quando as pessoas dizem, não, eu vivo, não, eu sobrevivo. Na verdade, a gente experimenta as duas situações. Mas qual é a diferença da vida e da sobrevida? Existir é um pouco viver e é sobreviver também. Então, essa pergunta, que parece ser um problema, a poesia vive ou sobrevive, é um falso problema, porque a poesia é produto da nossa experiência no mundo. Então, a poesia vive e sobrevive, né? Ela acontece e ela também tem que lutar, digamos, tem que resistir para circular nesse ambiente hoje em dia tão multifacetado de signos, de ofertas, né? De imagéticas, de outros discursos. Então, essa é um falso problema. Assim como eu acho um falso problema essa ideia que eu não lembro como é o título, mas fala ensurdecedor, as pessoas estão surdas para a poesia. De tempos em tempos, a cada ciclo de debate surge essa questão da crise da poesia. Sempre isso vem à tona, que eu acho também uma conversa... eu acho uma conversa que não é produtiva, não no sentido que não existe essa crise, porque a gente convive com essa crise o tempo inteiro. Porque a gente convive com a crise de existir, de viver, tanto como pessoas negras, como um cidadão que vive num país como o nosso, a gente está sempre, né, experimentando crises, né? Então, isso também, para mim, na verdade, a pauta do nosso encontro são só falsos problemas. Sim, exato. Para nós podermos conversar sobre aquilo que nós quisermos, é justamente essa questão. Então, falando sobre a vida, a sobrevida, a existência, vocês os dois são pais. O Ronald agora é mais conhecido como o pai da Martina. Sim. E o Aleixo como o pai do Ravi. Pronunciei corretamente, Aleixo? Ravi? É isso mesmo, Ravi. Essa paternidade implicou o que na produção poética de vocês? Teve alguma implicação, alguma
determinação, alguma dificuldade? Porque normalmente se faz essas perguntas para as mulheres, né? A maternidade, o que implicou na tua produção. Vocês, pai, ser poeta, como é que vocês trabalham isso? Tem alguma implicação? Não tem? Tanto faz? Tem total implicação. A partir da leitura dos textos da ensaísta e ativista estadunidense Bell Hooks, eu trouxe o termo paternidade por paternagem. Paternagem me interessa mais porque esse sufixo gen, ele associa a linguagem, né? Então, a linguagem da paternidade é a paternagem. E eu gosto muito de ser pai. Eu gosto muito. Eu tenho 3 crias. A Iná tem 25 anos, advogada, é uma advogada brilhante. Flora tem 17 anos e é brilhante em várias coisas. E o Ravi tem 7 anos, também é brilhante em várias coisas. E eu faço porque meu irmão querido, Ailton Krenak, diz que é muita violência você se referir ao perguntar à criança o que ela quer ser, porque isso passa por cima do fato de que ela já é alguma coisa. Então, quando eu digo que minhas crias são brilhantes, é porque já definiram, ainda que não saibam que fizeram o que querem ser. Eu estou no momento na escrita do meu livro de memórias. E um dos capítulos é dedicado exatamente ao que cada exercício de página me trouxe. Por exemplo, quando Iná chegou, eu tive que aprender a lidar com um corpo feminino que não era o corpo do amor erótico. Era um outro tipo de amor. Cuidar desse corpo. Isso foi muito impactante sobre mim. Representou também a necessidade de dividir o meu tempo, que até voltado para as questões da sobrevivência e a sobrevivência de um artista é um cotidiano de criatividade ou de, pelo menos, necessidade de estabelecimento de pontos que permitam o afluir da criatividade. E aí eu entendia diante de mim um poço de criatividade. Isso iluminou toda a minha vida posterior, no sentido de que eu só entendo o processo criativo em qualquer campo, na música, na poesia, nas artes visuais, em qualquer dos campos que eu atuo, quando desenvolvido próximo das crias. Eu tenho como premissa o seguinte: se eu estou fazendo algo, tocando um violão, cantando, desenhando, vocalizando um poema, e as crianças estão próximas de mim e elas se afastam, eu entendo que aquilo não merece ser publicizado. Crianças têm a opinião delas, não é nem a opinião, né? A sensibilidade delas é que define se aquilo deverá conhecer a luz do sol ou se deve ser eliminado, simplesmente eliminado. Então, as minhas crianças me trouxeram, cada uma de um modo, num tempo histórico diferente, a possibilidade de lidar com outras habilidades. Por exemplo, ter uma criança no colo enquanto escrevo um artigo. O que é escrever com uma mão? Eu aprendi isso com a minha primeira filha. Mudou a entender quando vê a segunda e quando vê o terceiro. O que é compor uma música com a criança perto e a criança querer tocar um instrumento também.
Ela não tem competência para isso. Mas aí a gente lembra do Chomsky, né? Do par competência e desempenho. Pode ser justamente a falta de competência leve essa criança para um nível de desempenho que ilumine a minha própria relação com essa criação. Então, eu simplesmente, de 20 anos para cá, que é a idade da minha filha mais velha, tudo, rigorosamente tudo, o que eu faço é devedor dessa minha condição de pai. Pois é. Eu tenho três filhos do primeiro casamento. O Elomar, o Akan e a Amaralina. O Elomar é formado em Educação Física. O Akan é Engenharia de Energia, cursou Engenharia de Energia. Vive no Rio. Então, esse é um filho que eu respeito muito, que mora no Rio. Saiu de Porto Alegre. Saiu desse inferno aqui. A Amaralina também, porque moram em Minas. A Amaralina faz dança, né? É uma grande dançarina de dança do ventre. Eu adoro eles, né? Importantíssimos, são importantíssimos para mim. Depois, com a Denise, a gente teve a Lília, e essa é a grande experiência de pai para mim, é ter perdido um filho, que é uma coisa muito complicada, muito complicada. Acho que é aí que eu comecei a saber o que é pai, o que é ser pai, né? E família também. E agora a gente tem a Martina, eu e a Denise, a gente tem a Martina. Maravilhosa, Martina. Todos eles são parte importante da minha vida. Eu faço poesia, né? Eu escrevo, eu faço um monte de coisa. Mas eu não sei se... Eu sou... A Eliane sabe como é que eu sou. Em conversas, em oficinas, em cursos. A minha vida particular, a minha vida privada. Né? O que acontece nas minhas relações, meus sentimentos com... não é que não tenha, eu não fico pensando de que forma isso aparece nos meus poemas. Óbvio que aparece, né? Mas eu não tenho que prestar contas para ninguém sobre como isso aparece nos meus poemas. Como a minha vida íntima, a minha vida de pessoa civil aparece nos meus poemas. Eu não tenho que prestar contas e óbvio que aparece, porque não há como não aparecer. Porque a gente constrói poemas não só com palavras, como dizia o Mallarmé, com um monte de outras coisas. Com um monte de subjetividades, de fracassos, né, além das palavras e da linguagem, a gente constrói com um monte de outras coisas imprecisas. E essa experiência afetiva, familiar, né, da gente como pessoa, né, que vive esses afetos todos, óbvio que aparece, mas eu não me sinto compelido, né, a falar sobre essas coisas. Né? Eu posto ali no Facebook as fotos, né, da Martina, do nosso dia a dia, né? É isso que eu faço. Mas em relação a como isso aparece na minha poesia, se isso afetou minha poesia, eu não fico pensando nesses processos. Óbvio, porque eu acho que, como eu falei, essas coisas aparecem e eu sigo fazendo o que eu tenho que fazer, né? E procuro também seguir vivendo, né, essa experiência de ser pai, de casado, a experiência amorosa com a Denise, tudo isso, né, faz parte da minha constituição como Rono Augusto, como uma pessoa, né, que vive, né, o seu dia a dia, e desse dia a dia também faz poesia. Não tenho muito mais o que dizer a esse respeito. Tá ótimo, Ronald. Eu vou ler algumas mensagens enviadas pelas pessoas que estão assistindo a live. O Amarildo Veiga comenta: penso que nem todo mundo tem ouvido para apreciar arte e poesia, para entender poesia.
A Mariana Benites comenta: arte e poesia, modos de viver e sobreviver. A Mariana Benites está lá em Buenos Aires. O Thiago Souza comenta: não é a crise da poesia, é a crise do viver de nosso tempo. A poesia é só mais uma esfera que sofre com as mudanças da chamada supermodernidade para trazer Marc Augé. Marcela Vijaveja comenta: todo estropiado, todo errado é o caminho de um poema. É um descobrimento para escrever. Adriane Garcia, ou Adriane, comenta: importantíssimo falar para poetas que eles têm que estudar, e muito, que é o que nós pretendemos promover também no curso Poéticas Brasil e África, em que é professor o Ronald Augusto, primeiro módulo, Poesia Brasileira, e palestra de encerramento com o Ricardo Aleixo, em dezembro, além dos professores Adriano Migliavaca e Michele Zagat. Não sei se eu disse certo o nome, vou dizer Michele Carvalho. A Argentina está presente na live, Alagoas presente, Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Patrícia Costa comenta: Cristiano Moreira diz que poesia é pedra na uretra. Então, vamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria que vocês tecessem alguma consideração sobre estética e ética no trabalho de vocês, ou se quiserem falar de modo teórico, de modo geral. Estética e ética. No meu caso, são complementaridades. Antes mesmo de conhecer a filosofia de Wittgenstein, eu já pensava nisso, na indissociabilidade de estética e ética. Quando menos porque a palavra ética está dentro da palavra estética, né? Uhum. É um modo de pensar o mundo a partir daquilo que não existe no mundo ainda. Nós falamos de estética para falar de coisas que são mais do que a adição no que entendemos por mundo, de coisas que não existiam nesse mundo, de coisas que comprometem a ideia de mundo. Então, um objeto estético, um poema, por exemplo, ele não aponta para a afirmação de algo que não é a noção ordinária de mundo, como põe em questão essa e noções de mundo. Um poema, eu tenho pensado cada vez mais no poema como, ao mesmo tempo, um recorte do pensar e uma possível reação. É algo da ordem do intelecto e da fisicalidade do ser, mas não como coisas opostas. É tudo num mesmo movimento. Exatamente porque não precisamos de poemas para definir o que é mundo, é que é importante. O que afirma é nessa falta de necessidade dele. Não precisamos de poemas para nada. E é aí que ele se afirma. Como interrogação, que ele se afirma como presença incômoda. Um poema é incômodo. Todo poema digno desse nome é incômodo. Porque ele nos leva a pensar em tudo que é poema. Nós pensarmos num arroz bem feito, de arroz soltinho, nós pensarmos num jogo de futebol, nós pensarmos de um jogo de futebol, nós pensarmos na cena política, tudo isso pode ser aferido a partir de
de premissas já dadas deste ou daquele lugar. O poema, não. Nós não sabemos sequer o que é um poema. E é bom que não saibamos. Essa ignorância sobre o que é o poema, porque mesmo quando identificamos um poema, não sabemos se estamos diante da poesia. Estamos diante de um poema, não necessariamente diante da poesia. Isso que nos escapa sempre tem um poder de interrogação muito grande. E é isso que nos faz crescer. E é isso que nos faz pensar primeiro, nos faz pensar no pensar. Todo poema me parece que é um exercício de meta-reflexão. E crescemos com ele por isso, porque a própria ideia de reflexão é posta em questão. É assim que eu vejo. Eu concordo com o Ricardo Aleixo. Eu acho que essa conjunção entre ética e estética ela é sempre desejável, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo criador e de fazer com que a sua visão, o seu modelo de sensibilidade que ele procura atualizar cada poema que faz, essa noção do Décio Pentar eu gosto muito, que ele diz que a poesia ou a arte, né, ela propõe, você está sempre propondo modelos de sensibilidade, novos modelos de sensibilidade. Né? A gente tem que estar... E o fruidor, o leitor, quem cria uma interlocução com obras de arte, um poema, né, uma canção, né, etc., está sempre sendo ameaçado, convidado a repensar os seus modelos de sensibilidade. Isso também tem a ver com aquela ideia já citada até pelo Haroldo de Campos, lembrando o que o jovem Marx dizia, que é a poesia, a arte é a educação dos 5 sentidos. Os 5 sentidos. Né? Exatamente. Então, toda forma de arte, a gente se educa de algum modo. Educa os sentidos, educa o processo de reflexão, de especulação, né? de autoconsideração. Né? Então, tudo isso é o desejável. Mas, em alguns momentos, eu acho que há também essas disjunções, né? Onde talvez um encarecimento excessivo no processo. O cara é um esteto, o sujeito cria que é uma beleza, um baita de um poeta, mas o cara é um escroto, como eu adoro essa palavra. Né? Então, mas talvez a escrotidão dele seja o processo, né, ético dele seja esse. Né? A ética dele seja mesmo do desvio, né? Então, mas no fim essas coisas se encontram. Eu acho desejável que elas se encontrem mesmo, que a gente não cria uma disjunção entre um bem viver bem, viver de modo solidário e desejoso com as pessoas, com a sociedade, né? E ter uma produção criativa, inventiva, que disposta a criar modelos, sempre novos modelos de sensibilidade, para a gente fazer como o jovem Marx propôs, que a gente vai educando, que a gente siga nesse processo educativo, né, de treinamento, né, nesse mergulho que a gente faz o tempo inteiro, cotidianamente, nesse mundo de signos, né, e de afetos, que é o mundo onde a gente vive, né, e de frustrações também, obviamente. Né. Eu acho que é isso. Então, estamos chegando ao final da live. Depois eu vou jogar a palavra para cada um dizer as suas palavras de despedida, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo Ricardo Aleixo, agradecer muitíssimo Ronald, em meu nome da Escola de Poesia, e quero convidar a todos vocês que estão nos assistindo a fazerem sua inscrição no curso. Terão aulas com Ronald Augusto, uma palestra final com o Ricardo Aleixo, quem sabe para o ano que vem nós não conseguimos ter o Aleixo conosco como professor, aulas com Adriano Milhavaca, com a Michele Carvalho. Então, jogo a palavra para ti para fazer a despedida, Aleixo, e depois para o Ronald. Eu tendo sempre a celebrar,
porque tem esse lado, né? As pessoas falam muito de mim como alguém contra, mas alguém da celebração também. E só posso celebrar o fato de termos, a esta hora da noite, que para mim é algo problemático. Eu acordo cedo, então essa hora que a gente começou a nossa live é a hora em que eu já começo a ficar tecnicamente burro, sem muita capacidade de articulação mental. Então, acho que unir 3 pessoas negras de lugares diferentes do Brasil, na verdade, é uma vitória do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, Minas Gerais 1. E ainda o constrangimento de eu ter que defender Minas Gerais, o que é um absurdo. Puxa vida, né? Então, poder ter essa prosa tão boa, esse triálogo numa noite de quarta-feira, hoje é quarta, né? De Quarta-feira, sobre poesia, sobre o que significa poesia em meio a um contexto histórico de derrisão, porque é disso que trata. Essa que é a arte primeira, a arte que qualifica as demais artes, sendo pensada num contexto de derrisão, num contexto que pode ser o de último momento da assim chamada humanidade. Nós podemos estar nos estertores disso que a gente chama de humanidade. E a certeza, para mim, já escrevi isso algumas vezes, o que quer que venha a ser isso que a gente chama de mundo, se ele sobreviver ao que tem acontecido agora, a velha e boa arte da poesia vai estar lá. Porque a poesia uma boa definição de poesia é a que vem primeiro. Poesia sempre vem. Não tem um único momento histórico em que a poesia não tenha antecipado o que aconteceria. O que aponta, por um lado, para os nexos entre poesia e profecia, falar de outra coisa. Eu quero falar de como o mundo começou, em termos de linguagem, dizendo poesia. Se tem algo que a gente chama de mundo, e se você pensar em palavras, é porque o mundo começou como poesia. Então é isso, eu gostaria de celebrar isso. A importância da poesia, momento histórico em que temos trocado a possibilidade da linguagem pela facilidade do urro e do grunhido. É isso, eu quero celebrar a poesia, que é o que importa. Melhor definição de poesia, o que importa. Quero agradecer o convite em nome, agradecer no nome, citando o nome da Eliane, agradecer à Escola de Poesia por ter criado esse evento, criado esse encontro, essa possibilidade de celebração, como diz o Ricardo Aleixo, em torno da linguagem da poesia. E para mim também, obviamente, é uma alegria muito grande dialogar ou trialogar com dois, né, a gente fazendo esse trio aqui, mas pessoalmente falar com dois poetas que eu admiro muito, né, e que
alguns alunos que talvez estejam acompanhando aqui sabem que os dois, tanto a Eliane quanto o Ricardo, são poetas que eu trago para a leitura dos alunos, das pessoas que fazem oficinas comigo, e a gente lê os poemas, a gente discute, debate, né? Porque eu acho interessante justamente trazer para as minhas oficinas esses poetas, né, esses textos que não vão oferecer para o leitor aquela visão de senso comum do que é a poesia. Ler a poesia da Eliane, ler a poesia do Ricardo, produz, do meu ponto de vista, no leitor, aquele tipo de inquietação que até o Ricardo mencionou em algum momento da fala dele, que é o seguinte: o que é poesia, afinal? Se as pessoas estão fazendo poesia... Então, esse é o tipo de poesia que me interessa, né? Que não só que me leve a fazer essa pergunta, mas que na leitura dos textos deles, eu percebo que eles estão fazendo essa pergunta: o que é poesia, afinal, pai? Né? É assim que eu vejo na poesia do Ricardo, da Eliane e de outros, né? Que são aqueles poetas que eu mais admiro. Eles fazem um tipo de poesia que está me perguntando o que é a poesia, né? Isso é interessante demais, sem precisar cair naquele vício meio pós-moderno de fazer poema sobre poema, o metapoema, que eu acho isso também um saco já, né? Mas fazendo o poema, fazendo a linguagem, eles estão colocando essa questão assim, na estrutura mesmo da linguagem, na estrutura da cadência dos versos, né? na ginga, né, corporal que aparece nos versos deles. Então, isso me interessa, então me alegro de estar conversando, debatendo com eles nessa noite aí. Então, é isso. E, reforçando, né, convido a todos, quando chegar a época lá do nosso curso, para participar dessa empreitada muito legal, que é esse curso falando sobre, tentando estabelecer essa ponte entre Brasil e África, né? Os processos sígnicos, né, poéticos, nessa relação entre cultural, né, entre Brasil e África, a África e a diáspora, né, a invenção da diáspora. Isso eu acho muito legal. Perfeito. Tu deixa a ideia para a próxima live, Ronald. A ginga corporal do poema. Já estou convidando vocês. Legal. E legal. esse título abre, não é que nós tenhamos que estar aí, mas o que isso pode nos dizer? Muito obrigado, vocês são meus dois rás. Tchau, pessoal, muito obrigada. O meu rá é de rá. Rá. Muito bom. Valeu, pessoal, obrigada. Beijo, Aleixo. Beijo, Eliane.